Fala aí, galera, tranquilo? Cara, hoje eu vou começar essa entrevista meio que indo já até o final, porque eu tô conversando com uma pessoa que tem tanta história para contar, cara, tem tanta coisa boa, tanta coisa maneira. Grande Zé Roberto. Pô, Zé Roberto, uma figura emblemática, um cara, porra, interessantíssimo, cheio de vivência, cheio de coisa bacana, né, Zé? Primeiro, um prazer danado estar com você, depois de tanto tempo que a gente não se vê, né? Trabalhamos junto na Harley, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, né? Trabalhando na Rádio do Rio de Janeiro, no Grupo ISO. E a gente não se vê há muito tempo já, tem um tempo. Pô, a gente não se vê desde Itaipava, aí a gente vai entrar no buraco da entrevista, porra. Eu frequentava um lugar em Itaipava, no Crepe, cheguei lá, o Zé tava cantando. Eu tava cantando lá com o Rodrigo Santos, né? Barão, é isso mesmo. Então, já pulei uma parte da... Não, mas vamos começar do início. Vamos começar do script. Começar porque o que acontece, cara? A gente vai falar coisas até que eu não sabia, por essa distância que eu fiquei do Zé aí. Eu também fiquei morando em Itaipava há muito tempo, e o Zé deu andamento na vida dele aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio também. Agora que eu tô sabendo, N coisa que eu nem sabia. Porra, e o Zé, além de assim, conheci como um grande gerente, como eu disse, uma figura emblemática, o cara que era a cara da Harley Davidson, né, porque gosta de Harley desde moleque, né? Moleque. Vai contar a história aí do Easy Rider, né? E, enfim, conheci o Zé, um Zé lutador e harleiro, né? E, um cara que conhecia todo mundo desse mundo. E aí, você se fascina até quando conhece essas pessoas. Eu nem te falei isso, mas, eu achava, do caralho trabalhar com o Zé Roberto. E eu descobri agora que eu sou mais velho que ele. Porque o Zé já era uma coisa assim, né, cara? Muita gente, era engraçado porque eu tive essas coisas muito cedo, Harley muito cedo, tudo muito cedo. Então, e como a Harley era uma característica de uma pessoa mais velha, no início dos anos 80, tudo, muita gente sempre achava. Eu pego um cara, às vezes, de 60 anos, assim, porra, lembro que eu chegava na academia, tu chegava de Harley. Tu deve estar com o quê? Com 65? Eu fico, não tenho 65 não. Os caras tinham aquela imagem, como é que um cara de repente 18 anos, 19 anos, tá de Harley, tá com essas coisas, não era uma coisa assim normal na época, né? Eu acho que é por isso que o pessoal tinha essa ideia. Não, na verdade, a minha parada não era nem idade, cara. A minha parada era assim, era uma coisa de experiência de vida, sabe? Porque eu sempre me considerei um cara muito experiente. Aí, de repente, você bate de frente com um cara que tem muito mais história do que você. E aí isso se torna uma coisa, interessantíssima. Por isso até eu te chamei pra gente conversar. Falei, Zé, tem que estar lá no Sem Pantufa no museu. Vai lá, hein, galera. Dá um like, se gostar, compartilha e de preferência se inscreve. Tem que dar um like, dar um joinha e se inscrever. Isso aí. Mas vamos tentar começar do começo. Como é que começa essa tua paixão, essa tua história? Porque a gente vai passar por essa fase que eu falei pra vocês aí, que eu conheci um Zé, né, dono de Harley, amante de Harley, lutador. Só que o Zé migra aí pela poesia, pela música. O que aconteceu? Eu sempre fui um cinéfilo, né? E antigamente tinha um cinema na Copacabana, que era o Cine Ricamar, ficava próximo ali do Copacabana Palace, e estava passando o Easy Rider, né? O Easy Rider, o Sem Destino, né? E aí o que acontece? Nessa que eu menor de idade, eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos, e falei, cara, o meu desafio que eu tive que passar, como é que eu vou entrar nesse filme, que a idade eu acho que era 18 anos na época, como é que eu vou entrar com 13 anos, eu era grande, tudo, mas como é que eu vou fazer esse negócio, né? Mas aí eu entrei pela saída, porque antigamente você saía, né? Você é querido da Zona Sul, né, Zé? Sou nascido e criado em Botafogo, né? E aí entrei pela saída, assim, né? O pessoal saía, eu fui meio que andando de costas, assim, fui entrando e consegui sentar aí e assistir o Easy Rider. Aquilo mudou minha vida naquela época, assim, né? Ver aquelas motos, aquele sentimento de liberdade, aquele negócio todo, dois amigos fazendo a Rota 66, aquele negócio todo, aquelas motos brilhantes, aquele negócio todo, aquilo eu fiquei louco com aquele troço, né?
Aí eu falei assim, cara, eu tenho que ter uma moto, eu tenho que ter uma Harley. Isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu tinha 13, 14 anos. Aí passou tudo pela minha vida, passou push, passou... E todas as coisas que eu tinha, push, mobilete, bicicleta, eu fazia com guidão alto, eu ia já mexendo nas coisas para parecer aquela coisa toda, né? E quando eu fiz 17 anos, eu saí fora de casa e aí fui lá pro Tivoli Park. Eu fiquei um tempão lá no Tivoli Park, um trailer lá da família Orlando Feio. E eles têm ali ele tinha um torneiro mecânico, uma oficina inteira para consertar os brinquedos do parque, tinha tudo ali, né? Então eu comecei a mexer nas motos, isso início dos anos 80, então as CBs 400 começaram a entrar e a gente começou a transformar as motos todas, né? Botava tanque de Java para ter aquele tanque gota, botava o riser para fazer o guidão barrinha ou o guidão alto, aí veio o problema dos cabos, como é que o cabo chega, a gente descobriu que o cabo da Vespa era compridão, né? Então dava para fazer um cabo de embreagem com cabo da Vespa. E a gente começou a fazer as motos CB400 se transformarem em umas pequenas Harley Davidson, assim, né? Aí depois de muito tempo vieram as próprias transformações da Harley Davidson mesmo. Pegava aquelas Harley Davidson batedor e tudo de polícia, que você participava daqueles leilões que tinha um exército, aquela panhead, shovelhead, aquelas coisas todas, e transformava elas em umas motos iguais a do Easy Rider, né? E o único referencial que tínhamos na época, que não tinha internet, a gente não via lugar nenhum, não tinha manual, não tinha nada. Então eu tinha uma capa de um LP do Easy Rider que tinha uma foto da moto do Peter Fonda, que era a Capitão América, e a Burt, que era do Danny Hope, né? Que era mais a minha cara, inclusive, com Dom Barrinha, aquela coisa toda. E aí o único referencial que a gente tinha era aquilo, mas a gente não sabia que solda a gente ia usar, a gente não sabia nada, cara. Então, até dar certo, eu cansei de estar com o guidão na lagoa, a moto vinha, quebrava o guidão na minha mão, e tinha que ir devagarinho para encostar, para não cair, aquela coisa toda. Muita coisa deu errado até, né, a coisa ficar num padrão legal. Aí o Testa, que era o cara que era um torneiro mecânico no Tilo, começou a profissionalizar isso da gente, esse sonho meu e de outros amigos meus. E o seu Chico na Rua Ceará também, que também fazia isso. O Herê também, que fazia os bancos. Tinha uma galera que... Então a gente começou a terceirizar essas partes que a gente não conseguia fazer. Não fazia, né? Que a gente não queria morrer nem na matar verdade, ninguém. Você começou a customizar antes de se pensar em customizar. Antes de se pensar em customizar. Né? Mas ficava tudo uma porcaria, tudo dava errado. Aí a gente começou a pegar os caras que eram profissionais, um bom soldador. Ah não, esse material não pode soldar com essa solda, tem que ser com outra. A gente começou a entender um pouco mais disso. Aí começou essa história com a Harley até o Grupo Isso me chamar para trabalhar para a Harley. Quando eles montam a loja do Rio de Janeiro, né? Isso em 99, São João Batista. Lá de Botafogo, não é isso? Uhum. Que aí você entra... Que é engraçado, né? Porque você tem um histórico anterior de paixão, e aí a marca vem e pega exatamente a figura de uma pessoa que já trabalha... mentalmente eu já tinha aquele desejo. O espírito, né? É por isso que eu falo, cara, o importante na vida da gente é a gente não deixar de sonhar. Sonhar é importante, sonhar tem que ser para sempre. Né? E eu falo que a gente tem que ser eterno. A gente é eterno dentro do que a gente deixa. A eternidade no homem está dentro do que é deixado por esse homem. Então, no que você escreve, no que você fez, na sua história, tudo isso é eterno. Porque o corpo não serve para nada, o corpo daqui a pouco já está uma porcaria. Mas a cabeça tem que estar pensante, você tem que estar produzindo até o dia que você não puder produzir mais nada. Então, foi um encontro, eu acho, né? O Paulo Luiz não sabia que eu era envolvido com isso. Ah, não? Não tinha a menor ideia. Então como é que você chega? Então, eu chego porque na época o primeiro gerente que teve lá foi o Leco, que foi um cara adorável, que depois me ajudou muito, sempre me ajudou muito, o Leco. E você entrou de vendedor? Entrei como vendedor, depois consultor de venda, depois coisa na oficina. Consultor técnico. Eu acho que eu fiz todos os cargos. Fez o caminho todo para depois ser gerente geral. Depois eu fui general manager, que na época era um cargo, né,
que só tinha um dono no Brasil inteiro, então era um cargo como não tem hoje, não é um gerente de loja, era mais do que isso, era uma coisa que você dava pitaco em tudo, você podia ter uma autonomia maior para tudo. E era muito diferente de hoje, né? Você tinha um status de tudo, né? E depois o Paulo pegou as outras grandes marcas também, a Ducati, a KTM, a Triumph, a MV Agusta, a Benelli. E eu tive o privilégio de trabalhar com todos eles, conhecer a fábrica de todos eles, né? Então a gente ia muito para Londres, lá para Birmingham, lá na fábrica da Isso que eu ia falar, você viajava também muito, né? Tudo, eles viajavam o mundo inteiro. Né? Para conhecer, para entender o sentimento. Porque essas marcas de motocicleta, cara, diferente da cultura japonesa, a cultura japonesa é volume e moto work, né? Ou tecnologia. Isso é a cultura da japonesa. Moto para o cara ir trabalhar todo dia, etc. Essas motos que já passaram, essas marcas que já passaram de 100 anos, cada uma representa alguma coisa para alguém, né? Então a Harley representa esse símbolo de liberdade, esse way of life todo. A Ducati representa a velocidade, a Triumph representa várias outras coisas também. Então foi legal eu começar nesse caminho, porque eu pude entender dentro desse sistema do Grupo ISO, que era uma coisa complicada na época, porque dava tudo errado. Né? Mas eles também importavam tudo, né, Zé? Não tudo. E eles tinham também diversas marcas de carro, né? Não, tinha. Era uma depois coisa tinha louca. A Chrysler também era deles, tudo. E muita gente fala mal deles e tudo, eu não falo mal não, porque eles foram os caras do facão num país difícil. Eles que botaram o mato para baixo. Não era fácil trabalhar com a Harley. Depois que eu comecei a entender a Harley Davidson como é, e vejo hoje o que eles fazem, né? Que hoje são grupos de automóveis que cuidam dessas grandes marcas. Né? Hoje é o Paulo Simone. Assim que o Paulo Luiz saiu, entrou o grupo Catalão, que é Paulo também lá de Belo Horizonte. Depois que o Paulinho Simões pegou, eu tive várias reuniões com o Paulo Simões, pai e filho, para ajudar no business plan dele fazer. Eu conheço bem os dois. A gente teve várias reuniões, uma com o Paulinho Simões, foi até no Nescafé, que eu também gosto de fumar um charuto, né? Então uma dessas reuniões foi feita lá no Nescafé. Então, quer dizer, me deu muita experiência em você estar num lugar dos sonhos e ao mesmo tempo você tendo noção de quanta dificuldade era você manter aquele sonho aceso dentro da minha própria história e dentro da história de quem eu queria convencer que o ideal era você ter uma Harley Davidson para a vida de você, né? Que você ia começar a pertencer ao universo, pertencer. Esse sentimento de pertencimento para o homem é algo muito importante. Né? O homem que não pertence a nada, ele é uma casca vazia, ele precisa pertencer a alguma coisa. Então, acho que foi aí que eu comecei a entender melhor como gerenciar esse sentimento de fazer isso da gente. Mas dando para entender assim, um pouco da tua história, falando em pertencimento, quando eu falo de Harley Davidson como uma marca que eu particularmente acho que depois do cristianismo, da Bíblia e tal, a pessoa fala, não, McDonald's, Coca-Cola, eu falo, não, para mim é Harley Davidson, para mim, mas é como marca. Né? Mas ela está entre as maiores marcas do mundo. Né? Não, para mim para mim como marca, depois da Bíblia, a maior marca do mundo é a Harley Davidson. Você não vê ninguém com Coca-Cola tatuado. Não, você não vê ninguém com McDonald's tatuado. Não. Você não vê ninguém com Volkswagen tatuado. Nem outra marca de moto. Nem outra marca. Não, então, é isso que eu ia te falar, exatamente isso. Quer dizer, a Harley Davidson ela criou, na verdade, um espírito dentro de uma marca. Né? A marca ela é viva. Né? O espírito não é um corpo, não é uma alma. E aí você, dando uma coisa, aí você fala que um homem sem é uma caixa vazia. Beleza, aí você passa, mas até hoje você tem esse espírito de Harley Davidson. Eu tenho até hoje. Porque você tem outras vertentes, que é de ajudar, uma série de coisas. Então, até hoje eu posso dizer que hoje eu estou trabalhando para a Royfield, que é uma marca inglesa que está sendo montada na Índia, né? Mas é de origem inglesa mesmo. Origem inglesa, de 1901, está fazendo 121 anos. E o Grupo Santiago me contratou para fazer todo esse posicionamento de marca dela no Rio de Janeiro. Aí eu criei uma fase de efeito, como a Harley tinha Welcome to the Family, né? Eu criei Somos Todos Royal. Então o cara compra uma Royal hoje, ele fala o nome dele, fala o nome da marca, Somos Todos Royal. Isso acontece no Brasil todo, virou uma marca isso, né? E já tem gente tatuando o símbolo da Royal no braço. No Rio tem um monte, né?
Então, o que acontece? Pô, mas isso é muito legal, porque se deve... Mas eu entendi, Marcelo, sabe o quê? Que quando você entende o sentimento ele pode ser depositado em vários lugares, né? É por isso que a minha história com o jiu-jitsu, com a luta, hoje se transformou numa história psicopedagógica, que eu ajudo um monte de gente com a parte de legítima defesa, que é um sentimento. A minha história dos livros, né, da poesia, das letras de música, tudo faz parte de um sentimento. Então eu pude entender que não era a Harley, entendeu? Realmente... Era o Zé Roberto. É a sensibilidade de você compreender a importância desse sentimento de pertencimento e você, por conta disso, começar a entender, pô, rapaz, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. E gente anda de Harley, anda de outras marcas, anda de carro, anda de ônibus, anda de metrô, anda de avião, anda de patinete, anda a pé, entendeu? Gente é gente. E o quão rico é você poder escutar. Então eu passei muito tempo da minha vida escutando, falando pouco, escutando. Então eu comecei a gostar de gente. E esse gostar de gente me deu essa característica de eu fazer um monte de coisa. E graças a Deus, tudo que eu venho fazendo, tem dado certo, né? Eu quando resolvi compor, quando resolvi cantar, a minha banda era quase toda a banda do Erasmo. Era o Rico Ferreira, era o Beto Saroldi, era o Rodrigo Muniz, o filho do Erasmo na bateria, o Gil Eduardo. Aí depois troquei a banda, aí veio o pessoal do Barão, veio o Rodrigo Santos, que eu fiz várias músicas com ele. Inclusive 3 dessas músicas estão no CD dele, Motel Maravilha, que é Azul, Meu Bem e Teatro de Cinema. E fechei contrato com a Universal Music como compositor, pelo Serginho Carvalho, que infelizmente já faleceu. Hoje eu tenho contrato com eles por obra, eu escrevo, registro lá por obra, não é mais um contrato com a Universal. Então, quer dizer, tudo isso veio acontecendo de uma forma muito natural. Eu não corri atrás de nada, aquilo foi acontecendo de uma forma natural. Mas onde eu queria chegar é que acaba que você também vira, né, sei lá, um espelho para as pessoas procurarem essa ambiência, essa coisa de estarem nos determinados lugares, porque, pô, tem a figura do Zé Roberto. Né? Tipo, quando a pessoa falou pra mim, Royal Enfield e tal, não sei o que, pô, não, quem vai tocar Royal Enfield é o Zé Roberto. E eu, né, como trabalhei com automóvel a vida inteira, mas, né, estudei marketing, enfim, falei, pô, uma melhor opção não tinha. Por quê? Porque o Zé Roberto vai criar o espírito da Royal Enfield dentro dos usuários. Que é exatamente isso que você faz hoje, está né? acontecendo hoje. Amanhã a gente está indo para São Tomé das Letras fazer um bate-fica lá, tem 60 motos para pegar a estrada amanhã. Então isso, hoje você consegue ter esse espírito da Harley, de você aglutinar pessoas, fazer uma família, né? ter amigos, etc. Então, viajar com uma Royal Enfield, você não precisa nem ter uma Harley. Hoje você com a Royal você faz isso. Né? E com a mesma pegada da Harley, não muda nada, pegada. Mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, só gastando menos 100 mil, né? Gastando menos 100 mil. E faz uma diferença boa, né? Hoje em dia para quem quer ter um espírito aventureiro e tal. Para quem quer participar desse sentimento, é um sentimento muito gostoso, cara. Você poder viajar, você tá com amigos sempre o tempo todo, isso é muito gostoso. Zé, e o grupo que você, não sei se foi você que fundou, você é um dos fundadores, sei lá, né? Porque por lá atrás, muito lá atrás, aí eu vou bem até antes de conhecer, né, eu achava que você era Hells Angels, você não era, não, né? Nunca fui Hells Angels. É que tinham vários grupos de motos, né? Então, mas você era o Warlord. O Warlord, O Warlord, eu fui um dos fundadores do Warlord. Quer dizer, você ainda é o Warlord? Não, já há muitos anos. O Warlord foi fundado em 85, eu entrei, se não me engano, em 88, 87, não sei. Tá logo no início, né? E são meus amigos até hoje, meus irmãos. Porque são seus irmãos, né? Porque na época que nós trabalhamos juntos na Harley, você era o Warlord. Eu ainda tava no clube ainda. Às vezes a gente fazia aquelas viagens, tudo levava o colete. Isso mesmo.
né? E eu ainda era o Orlov. Mas tem coisas, Marcelo, que fazem sentido num período, depois deixam de fazer sentido. E a gente tem que não se culpar pelo período que aquilo fez sentido e não criar um saudosismo de alguma coisa, que sempre fica a parte boa que vai se perder. Então você não pode criar um saudosismo. Hoje mesmo eu escrevi um poema falando qualquer coisa sobre isso, né? Assim, você tem que andar para frente e se olhar para trás, seja breve, né? Olhe por cima do ombro e seja breve, para não perder muito tempo, que você vai ver escombros, né? Eu converso muito isso. Converso muito sobre isso. Porque essa coisa, essa eterna busca da felicidade de algumas pessoas, elas estão, ali um determinado foco, mas que às vezes não é isso, né? Às vezes você, para ser feliz, você não precisa exatamente do que os outros precisam, né? Claro. Você precisa, dentro do teu universo, buscar, essa é a minha visão, né? Mas é a minha também. Buscar eu acho a sua que felicidade, qualquer pessoa né? madura, inteligente, é a visão certa. É você ter a felicidade dentro da simplicidade do que é você viver. O Vinícius Moraes falava uma coisa que a gente mal nasce começa a morrer. Isso é uma frase curtinha, que eu falava, né, o que eu quis dizer com isso? Isso. A gente mal nasce começa a morrer, né? E você não sabe quando é que você vai morrer. Já está na contagem regressiva. Então eu tenho para mim uma filosofia que é o seguinte: eu não quero que, se eu morrer daqui a 10 minutos, que eu não estou livre disso, posso morrer daqui a 10 minutos, né? A última coisa que você tem para falar de mim é que, aquele cara fez isso, aquele cara fez aquilo, aquele cara fez isso, fez aquilo. Eu pauto a minha vida assim. Eu vivo como se fosse morrer daqui a 10 minutos. Daqui a 5 minutos. Então eu procuro sempre estar... mas, cara, eu acho que buscando o certo. Dentro do que você está pautando aí, você está deixando um legado fantástico. Eu até fico imaginando... não é babação de ovo não, porque aqui, a gente é adulto. Mas assim, eu fico imaginando o orgulho, por exemplo, dos seus filhos. Então, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Eu quando saí da rádio, me separei e tudo, aí fui para Goiânia, aí começou essa minha trajetória de ter que foi uma trajetória difícil de eu passar também, né? Eu fiquei longe dos meus filhos, né? E muita gente passa por isso, né? Às vezes você tem que ficar longe dos seus filhos, né? Eu quando fui para os Estados Unidos, fiquei em Salt Lake City quase um ano, eu falava com ele pro Skype todo dia, mas não é a mesma coisa, você não vê aquelas coisas. Né? Contei minha história na rádio, então, com meus filhos no Canadá e eu louco para vê-los. Então isso causa um distanciamento natural e que eu tive que aprender a lidar com isso também. Né? Porque na fase deles pequenininhos, a gente era colado demais, fazia um jiu-jitsu, eu chegava na rádio, tinha tatame no condomínio me esperando, a gente treinava. Eu, eles, minha mulher, são 3, né? O Renan, que está com 28, agora estudando medicina, o Enzo, que me deu uma neta agora, a Helena, que fez 1 ano e 1 mês, e o Breno, que está com 16 anos. Então, quer dizer, estava todo mundo lá, de kimono, a gente esperando. Às vezes eu chegava cansado, não, vamos treinar, aquela coisa toda. E dormia sempre todo mundo agarrado, aquele troço todo. Então, quando você perde isso, você te dá uma sensação de falar assim, cara, não pertenço mais a isso aí, quer dizer, como é que vai ser? Né? Não vou ver meu filho crescer. E eu, infelizmente, não consegui ficar perto deles, né? Porque eu morei em tudo que é lugar, né? Belém, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Salt Lake City, Rapid City, um monte de lugar. Eu fiquei... Depois, quando voltei, fui para Guaratinguetá, morei 2 anos em Guaratinguetá. Aí a Taurus me contratou para fazer uma marca de capacete, aí junto com o Maurício Sepúlveda, um grande amigo meu, a gente montou a Urban Helmet, que é uma marca de capacete que hoje é conhecida e tudo. Aí fui para Curitiba, aí fiquei 2 anos em Curitiba. Então a vida foi me afastando desse dia a dia com meus filhos, né? Aí eu já passei também por aquele momento de falar, poxa vida, rapaz, minha neta nasceu agora e será que ela sabe que o avô fez isso tudo? Será que meu filho vai contar? Pois vai saber, com certeza. Será que meu filho vai contar? Mas é isso que eu tô te falando. De que forma meu filho vai contar? Não sei, porque tem a mágoa, tem aquela coisa.
Ah, mas isso, cara, na verdade, eu acho que é exatamente, desculpa, mas eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que esse legado que você deixa de ser essa pessoa, assim, pô, especial, que, como eu, pô, repeti, sem a babação de ovo, nem nada, mas de ter sido, não, de ser uma pessoa tão especial e ter tido passagens marcantes por todos os lugares, que, por exemplo, você, porra, amarradão em Easy Rider, porra, virou amigo do Peter Fonda. Teve uma passagem melhor ainda. Teve uma vez que eu estava numa mesa com o Willie D. Davidson, estava numa mesa com o Willie D. Davidson, James Caan, o Sonny Barge, que era fundador do Hells Angels lá morreu agora recentemente, do Hells Angels, né? Tava Peter Fonda, tava o Willie D. Davidson, tava o James Caan, tava o Willie Davidson da família Davidson. O Willie D. Davidson. O Davidson. Não, então, da família Davidson. Né? Eu comecei a chorar, cara, na mesa lá, né? Aí o Willie D perguntou se eu estava me sentindo bem, o caramba. Eu falei, não, porque eu imaginava que eu... Tô me sentindo bem até demais. Porra, eu imaginava que eu, né, infância pobre, e imaginava que eu fosse ter uma Harley mesmo, que eu era malto de rico, então de cara que mexia, que era o caso da gente. Ou, além de ter uma Harley, ocupar o carro que eu ocupo, eu estou aqui nessa mesa. Tá aqui nessa mesa, Pô, isso para mim eu estou emocionado só, estou me sentindo super bem, inclusive, estou chorando de felicidade mesmo. E ele falou que era para acreditar no sonho, que a família dele veio de um sonho deles, etc. E tal. Então eu sempre pautei minha vida, Marcelo, sempre tentando ser ético, entendeu? E tentando entender as pessoas e gostar de gente. E fui que nem uma abelha, botando um pouquinho do pólen ali em tudo que eu fiz, né? Então, na música foi assim, eu fui onde eu pude ir na música, eu não sou músico, né? Eu não me considero nem escritor. Né? Você tem 4 livros escritos? 4 livros, vou escrever o 5º agora. Todos de poesia. Vai escrever? Não, vai lançar. Vou lançar. Agora tem a Patrícia Beltrão, que está se formando em psicologia agora, e é uma excelente escritora, uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela. E ela está fazendo um livro contando a minha história, passo a passo, e dentro do que eu senti em cada momento desse passo, né? Como é que eu me senti com 17 anos quando eu saí de casa, morando de favor, tentando montar as motos, tentando realizar esse sonho, como é que eu me senti quando me separei, como é que eu me senti em sair do Rio de Janeiro, que eu sou cria da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu fui para cidades que eu nunca tinha ido na minha vida, não conhecia ninguém. Era andar na rua sem saber como é que eu chego aqui, como é que eu chego ali, como é que eu compro pão, como é que eu faço isso. Eu já passei por isso. Não fazia nada. Morar em vaga, trabalhar como segurança, me virar. Né? E como eu me senti em cada passo, e ela vai dando a pitada dos grandes filósofos, né, com relação a isso. Esse vai ser o cunho agora desse livro, contar essas coisas todas que eu já fiz pela visão da psicologia. Bom, cara, eu particularmente acho, né, assim, até voltando lá naquela história, porra, eu acho que, cara, assim, a visão que os teus filhos vão ter de você, porque, porra, é uma visão, porra, muito maneira, cara, muito maneira. Porque você talvez não consiga se enxergar exatamente a pessoa que você é, cara. Talvez, assim, um grande formador de opinião, um cara super do bem, porque, meu irmão, tipo assim, e você foi aos poucos, né, construindo uma história, porra, mas em diversos segmentos, né, que ele começa na luta e hoje está na luta, mas você passa a vida inteira dentro desse universo, né? Pô, você compra a sua primeira moto, tenta montar uma Harley Davidson, porra, e tá de Harley Davidson e Royal Enfield agora como uma nova proposta ideológica e tal, não sei o que, para botar lá a figura do Zé Roberto. É isso que eu tô te falando de legado, por exemplo. Pô, tipo, você tem um cara, né? Vou citar um exemplo aqui que é um exemplo real. Pô, com certeza você já passou por isso, talvez até você não tenha enxergado, mas com certeza você enxergou. Alguma pessoa, né, ou diversas pessoas, compraram uma moto porque, porra, o Zé Roberto era aquele cara ali, pô, eu vou comprar o Royal Enfield por causa do Zé Roberto,
Porque o Zé Roberto traz a figura do motociclista, daquele cara que, pô, meu irmão, que viveu essa história toda e tal, e ele não apoiaria uma marca, ele não embarcaria num negócio se não fosse um bom negócio. É isso que eu vejo. Né? Mas você tem uma visão em parte certa. Eu tenho certeza que em algum momento, com essa parte, né, de filho e tudo, todo mundo amadurece e tudo. Mas o tempo não tem volta. Aquele tempo que poderíamos estar juntos não tem volta. Isso é irreversível. O meu meteu o pé para os Estados Unidos, tem 6 anos e meio que eu não vejo, nem sei quando eu vou ver. Isso não tem jeito. E com relação à coisa das marcas, né, foi o caso da Harley, da Triumph, da MV, da Ducati, todas essas marcas que eu trabalhei, da Urban, que eu tenho um carinho gigante por essa marca de capacete. Né, e uma gratidão enorme pelo Maurício Sepúlveda, que me deu essa oportunidade, né, de poder desenvolver esse trabalho e tudo. Eu volto a falar sempre isso aí. Tudo pertence a uma fração de tempo. Né? Disso que eu falo, a gente mal nasce começa a morrer, que o Vinícius falava. Foram frações de tempo, do meu tempo. Então teve o meu tempo com a Harley, teve o meu tempo com a Urban, teve o meu tempo com a Motobarra, logo que eu saí da Harley, fui para Goiânia, Brasília, teve todo esse pedaço. Né? Fui para Salt Lake City, fiquei na casa do Rafael, amigo meu de infância também, que me hospedou lá, me deu uma guarita, sou muito grato a ele também, o Girino. E quando voltei, fiquei pensando o seguinte, porra, eu não quero mais trabalhar com moto, não quero mais mexer com isso, tô de saco cheio desse negócio, esse ambiente, pô, tá ficando o que eu não concordo, tá ficando muito concessionário de automóvel, muito punitivo para os consultores de venda, né? Não pode, a gente tem que ter uma equipe, tem que ter um barco a remo, eu remei muitos anos, então os outros têm que remar certo, vai para frente, volta, o carrinho tem que correr no tempo certo. Então sempre o esporte e o jiu-jitsu, a doutrina do jiu-jitsu, a doutrina do esporte, sempre me deu esse sentimento de equipe. E eu vejo essas concessionárias de automóveis hoje não tendo essa percepção. Então existe muito um caráter punitivo. Lógico que você tem que ter meta, lógico que você tem que ter tudo. Eu sou suspeito para falar porque eu saí do mercado com uma história fascinante no mercado de automóveis que eu tinha, justamente por causa disso que eu falo. Eu perdi minha profissão, porque hoje em dia não existe mais um gerente geral dentro de uma loja. Não existe mais. Acabou isso. Acabou. Então, mas essas concessionárias têm isso tudo. Então eu comecei a não me adaptar direito a isso, né? O Grupo Santiago, que pegou a Royal, não, eles são humanistas, vamos dizer assim. Eles têm uma visão, por isso que eu consigo conviver. Mas aí eles estão no mercado. Não, estão há muito tempo, é um grupo mais forte, também tem a parte histórica, mas eles entenderam os pesos e toda a coisa. Como funciona esse negócio. Então eu sou muito grato. Então cada fração de tempo que eu tive na minha vida, eu sou muito grato às pessoas que participaram dele. Então eu não tenho bronca com ninguém. O João participa da Royal Enfield? Qual João? O filho lá do... É João o nome? Não, é Pedro. Pedro, desculpa. O Pedrinho, pô, meu amigo. Vendi um carro blindado outro dia pra ele. Pedro participa? Participa, ele tá na loja todo dia, ele que toca a Royal no Rio. E é um cara, isso aí eu não tenho nem o que falar dele. O pai dele também é um cara maravilhoso. Tem uma história engraçada que eu vou contar com essa coisa da Royal Enfield que... Paulo César? Não, é Pedro também. Pedro de Santiago? E o Paulo César Santiago? Não... Cara, esse eu nem conheci. Eu conheci o Luiz Santiago, conheci o Pedro. Vamos cortar porque passa aí, depois corta aí, Paulinho, corta essa parte. E aí, tem uma história engraçada, porque eu vim fazendo uma live no carro, sem entender direito essa coisa de live, nem nada, né? E convidando o pessoal para ir lá pra loja, em obra ainda, tá em obra. Aí eu falei assim, você está sendo convidado a tomar um café servido num pequeno copo de plástico. O nego achou que era sacanagem, mas era realmente o que tinha. Era um copinho de plástico, aquele papo de plástico, né? Um cafezinho. Deu 150 motos na frente da loja, né? Os caras ficaram malucos. Aí eles começaram a entender as coisas. Não, esse universo é diferente do universo de carro. Né? Esse é um universo de gente, de pessoas, né? Diferente. Aí eles começaram a entender. Então eles começaram a me aceitar, eu comecei a aceitar eles também, e hoje a gente tem uma relação ótima. Então eu sou muito grato a eles também. Então, quer dizer, teve várias frações. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, voltando,
né? Meu pensamento é acelerado, aí vocês desculpem aí, meu pensamento eu tô aqui, tô ali, pá, peri. Eu me lembro das coisas, atropelo, mas volto. Então o que acontece? Quando eu voltei dos Estados Unidos, você não quer mais saber de concessionária, de moto, camarada disso, vou vir do jiu-jitsu, né? Aonde eu posso vir do jiu-jitsu? Quando seria barato de se viver. Eu tenho parentes em Cruzeiro e Interior de São Paulo, aí fui para Guaratinguetá e montei a primeira escola Rio Jiu-Jitsu Old School na Sociedade Hípica de Guaratinguetá. E lá fiquei até o José Campanha, que é um cara que, porra, é um irmão, um amigo, um pai para mim, pai do... Então a primeira escola de jiu-jitsu é em Guaratinguetá? Guaratinguetá. Eu não sabia. A primeira que eu montei foi em Guaratinguetá. Aí lá desenvolvi um trabalho de aula em orfanato, recebi prêmio de prefeitura. Lá tem orfanato de órfãos de pais vivos, então o pai é viciado em crack, a mãe também, então só podem ver os filhos no orfanato. Aí eu consegui com os alunos, que eu tinha aluno juiz, aluno médico, aluno tudo, consegui eles poderem ver os filhos durante o treino de jiu-jitsu, então eu recebi um prêmio da prefeitura com isso lá também, foi um momento maravilhoso, né? E fiquei lá também na casa da dona Sueli, da Suzana, que me estenderam a mão assim também. Cara, eu tenho a impressão que eu sou fruto da sorte diária. Aquela coisa de entrega, fala de Deus, entrega que eu seguro. Eu realmente ajo dessa forma. Então, quando eu fiz esse trabalho agora, estava morando lá, o Zé me chamou para ajudar o Paulo Campanha a mudar a cara da motobarra. Aí eu vim para o Rio de Janeiro. Mas era recreio, aí fui morar no camping da Praia da Macumba. Botei uma barraca lá, que eu ia ter que ficar 3 dias no Rio. Vou ter que contar. Pô, eu morei no camping da Macumba, cara, dos 15 aos 17 anos. Então, eu fiquei 3 anos. CCB, pô. Morei lá. Fiquei 3 anos, não, minto. Fiquei uns 5 meses lá. E aí, fiquei 3 anos trabalhando com a motobar. E aí, o que acontece? Não foram nem 3 anos, não, foram 2 anos, acho. Aí, o que acontece? Como eu tinha a moradia lá em Guaratinguetá, eu dava aula, eu falei pro Zé, eu posso fazer isso aqui, não, eu tenho que ficar 3 dias aqui e 3 dias lá, porque eu dou aula. Tudo bem. Aí eles tinham me dito o seguinte, pô, eu tenho uma casa ali em Vargem Grande e tenho um apartamento no Atlântico Sul, se você quiser você pode morar lá e tal, eu te ajudo nesse início e tal. Eu escolhi Vargem Grande, que eu gostei de lá. Aí saí da barraca e fui pra casa que eu moro até hoje. Também sou muito grato a ele também. E nesse meio tempo, o Maurício Sepúlveda me convidou para fazer, junto da Taurus, a marca do capacete. Aí lá fui eu para Curitiba. Então, na minha vida, cara, tudo foi acontecendo assim. Eu não tenho religião, né? Mas sou um estudioso. Eu estudei a Bíblia toda. Eu sou um cara de fé, eu tenho fé. Então, por mais que eu me preocupe por alguns momentos, por alguma coisa que possa me afetar, aquilo vai durar pouco tempo. Porque eu sei que logo alguma coisa vai acontecer e vai resolver aquele problema. E eu tenho sido assim desde os 17 anos de idade. Então é a forma que eu procuro com a estratégia, conduzir a minha vida. Conduzir a tua vida. Eu já dei palestra na Câmara do Comércio de um monte de lugar, já dei palestra sobre isso no IBMEC, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E o meu medo é que a sua formação. Eu falei, não é vida. Meu pai falava que a formação faculdade do asfalto. Formação é vida. Cara, mas entrar numa seara que eu achei que eu fosse entrar um pouco mais longe, mas eu vou entrar agora. A gente conversando antes da entrevista, você fala para mim que se preocupa muito com a parte emocional, sensitiva da pessoa É só isso que importa. Isso não interessa. O que é o resto? Tirando a emoção que você pode... Todo mundo quer ser feliz. Mas ninguém pensa em ser um gerador de felicidade para alguém. E é isso que você... É isso que eu procuro ser. Procura ser? Procuro ser. Procuro sempre estar gerando boas energias, está gerando bons momentos, está gerando... Ter ao teu redor, ao teu entorno, coisas que só te elevam. Só somem. Tanto que o nego monta grupo,
de Instagram e tudo, de WhatsApp. Eu até brinco, cara, esse grupo, porque eu montei um grupo lá da Royal lá, só pra gente combinar nas viagens e tal, só pra isso. Aí muita gente fala, porque a moda deu um problema. Não quero ouvir isso, essa conversa aqui, liga pra concessionária. Quem vai te explicar vai ser a concessionária, não é no grupo aqui com um monte de cara que não tem porra nenhuma, que viu o passarinho cantar no YouTube, outro cantar em sei lá onde, vai saber. Liga pra quem sabe e tenta resolver. Não fica alastrando ou pulverizando uma notícia ruim. Eu não gosto disso. Então ali eu brinco, tem um tubarão, porque tem um cara que joga aqueles troços que eu esqueci o nome, que você faz, manda pra um monte de gente aí, uns desenhinhos, negócio, que é um cara sendo jogado aos tubarões. Figurinha, assim. As figurinhas de WhatsApp. Aí quando o cara fala uma coisa assim, a lei lá no grupo foi lançada os tubarões. 3 tubarões toma gancho de 5 dias, não pode falar bobagem. Só pode falar de coisa boa, de viagem, de alegria, de coisa positiva, nada disso. Então eu procuro isso, Marcelo. Eu procuro hoje, é aquele que eu estava falando no início. Se eu morrer daqui a 5 minutos, eu morro com a minha consciência limpa. Entendeu? Não agredi ninguém, não ofendi ninguém, não falei nada que eu não deveria ter falado, não respeito todo mundo, fico na minha. Essa época aí que de política é complicado, com muito amigo, todo mundo quer ser senador, todo mundo quer ser vereador, todo mundo quer ser deputado, um monte de amigo conhecido. Eu não acredito no sistema político, então eu não quero saber se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, não sou de nada, não acredito no sistema. Então eu não apoio nada, eu apoio que acabe esse sistema, mude de alguma forma. E eu não tenho nem para mudar para que sistema, não sei, mas esse não funciona. O que tá aí não tá. Isso aí não tá funcionando. Isso aí não tá legal, né? Não funciona nem para a direita, nem para a esquerda, nem para ficar em pé, nem para apresentar, não funciona. O que vai ser feito eu não sei, mas que esse sistema não funciona, não funciona. Ô Zé, indo agora lá no. Porra, né? Na atualidade, né? Pô, você hoje tem uma escola de luta, uma escola de jiu-jitsu, mas que na verdade não é só uma escola de jiu-jitsu, né? É uma escola de jiu-jitsu, mas com foco em defesa pessoal e para autoajuda. Porque o que eu percebi, todo mundo dá aula para o jiu-jitsu esportivo. É isso que eu queria. Todas as academias, você vê a Gracie Barra, eles mostram um pouco de legítima defesa, todas as academias mostram um pouco de legítima defesa, é muito pouco. 98%, 95% é ligado ao jiu-jitsu esportivo. É para ganhar. É o esporte. Né? É errado? Não. O Carlinhos foi brilhante quando criou a Gracie Barra. O sistema, fantástico. Fantástico. Não tenho o que falar, fantástico. Mas eu percebi que tem uma grande parte do público. Você vê, eu vou chutar números, que o número não é exato, estou só exemplificando. Tem 8 milhões de pessoas que praticam jiu-jitsu esportivo. E tem 20 milhões que não praticam o jiu-jitsu por causa do perfil desses 8 milhões. Todo mundo, cara, tem vontade de aprender a se defender. Não é porque você não tem um barco que você não tem que aprender a nadar. Então eu descobri, e não dá para misturar. Você pega um cara de 70 anos, né, que nunca pensou, nunca teve no radar dele esse negócio de ter que se defender de alguma coisa, porque a primeira coisa que o cara pensa o seguinte: pô, nunca briguei na rua, hoje tem lei, tem isso, aquilo, se alguém bateu o processo ele, eu faço aquilo. É lógico que isso tudo é pertinente, é verídico, é real. Mas a movimentação da legítima defesa, você aprender a encontrar sua base, o seu equilíbrio, você aprender noção de distância. Te ajudou por uma série de você coisas. Aprender a não... Meu irmão, eu não sei se eu vou bater em alguém, mas apanhar não apanho de ninguém. Porque eu tenho bases sólidas, estruturais e técnicas que me levam a uma segurança emocional e equilibrada, onde... Primeiro que eu vou evitar um problema que eu não evitaria se eu não tivesse essa segurança. E depois, se porventura acontecer, eu sei o que fazer. Então, eu foco meus treinos na parte psicopedagógica ligada ao desenvolvimento humano do indivíduo, aonde ele não teria esse espaço se sentindo à vontade em outro lugar. Porque lá é todo mundo igual a ele.
Então, o que está me surpreendendo, só tinha aluno mais velho, o que está me surpreendendo agora é que está vindo uma rapaziada mais nova, quer dizer, mais nova que eu falo é 30 e poucos anos, né? Agora tem o Eduardo com 22, acho que é o mais novo, faixa preta de karatê, mas eles vêm com uma... Eles têm uma sensibilidade, eles têm uma percepção que eles não querem competir o jiu-jitsu, mas eles querem ter uma arte eficiente, entender como funciona de se defender. E na minha opinião também, a única luta que se enquadra dentro de um sistema de legítima defesa é o jiu-jitsu. Por que isso? Porque se eu sou um profissional do taekwondo, do karatê, do krav maga, do boxe, ou de qualquer outra luta de golpe traumático, e eu começo a ser agredido por você, com socos e pontapés, e é só isso que eu sei fazer também, eu não estou me defendendo, estou brigando com você. O jiu-jitsu dá tempo ao outro de você imobilizar o cara e tentar dissuadir dele daquela atitude agressiva que ele está tendo com você. Entendeu? Então, enquadrar as outras lutas dentro de um processo de legítima defesa, essa é a minha opinião. Agora todo mundo querendo meter pau aí, mas é a minha opinião. Deixa eu puxar uma sardinha um pouco pro meu lado aqui. O judô também não? O judô mais ou menos. Eu fui atleta de judô. Então, por que o judô mais ou menos? Porque o judô, toda a luta quando entra pro sistema esportivo, vira esporte, ela perde muito da arte marcial. Né? O judô, de uns tempos para cá, está desenvolvendo mais a luta no chão. Não sei se você reparou nisso. Antigamente... Eu, por exemplo, que lutei judô, o pessoal fala, por que você não dá um treino de jiu-jitsu? Porque eu não gosto da luta que começa no chão. Então, e o treino de jiu-jitsu começa no chão. Então, aí que está errado. Nosso, lá no meu caso, você só começa em pé. Então a gente treina o boxe, para treinar a distância, treinar como é que eu vou, qual é a minha base, como é que eu vou me movimentar em base, como é que eu começo a ter noção de distância do outro. Entendeu? Às vezes você só sabendo andar em base e tendo noção de distância do outro, você já consegue se defender. Administrar o problema. Claro. E o judô, tem muitas quedas boas de judô, mas tem quedas, se você não for um judoca profissional, as quedas que você dá as costas pro cara para botar para baixo, se você não souber fazer realmente aquilo, você pega um cara já põe a base para baixo ali, já tá de costas pro cara. Já era. E a luta acaba no ipom, que é botar o cara de costas no chão, acabou. E briga de rua, cara, o cara vai te morder, o cara vai enfiar o dedo no teu olho, o cara não tem regra. Você tem regra dentro de um espaço esportivo ali de regra. Rua é rua. Né? E isso também não é o importante. O importante é o sentimento que a pessoa tem de começar a se sentir mais segura. Mesmo que ela não use aquilo, se Deus quiser, ela não vai precisar usar. Nunca na vida dela. A importância do treinamento é, de novo, a parte sensorial dela se sentir segura. Esse sentimento ela leva para a vida relacional, profissional. Isso que é importante. Não é só a parte física. Você treina a parte física para que você tenha a tua parte emocional mais equilibrada e isso possa te ajudar nos outros segmentos da sua vida. Pois é, entrando aí nesse assunto que a gente está conversando, eu sempre falei, desde moleque, que eu fui atleta de judô praticamente a minha vida inteira, né? E eu sempre falei para pais de primeira viagem, falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar teu filho, no judô, né? Eu falo judô e agora estou aprendendo aqui com você isso, porque além de N coisas, né, você aprende a respeitar, você aprende a se afastar do problema, né? Você entra com uma cabeça muito melhor num embate qualquer. Claro, né? Sem dúvida. E você acha que com essa violência que existe hoje, por aí, o mundo está violento, de uma maneira geral, né? Você vê N brigas de trânsito, disso, daquilo outro. Você acha que isso também é uma falta de... Eu acho que isso, se vê, o mundo não está violento, o mundo sempre foi violento. Né? Se você pega desde os primórdios, o mundo sempre foi violento. Hoje você consegue ter acesso a essa violência. Hoje tem 1 milhão de mídias. Né? Hoje o avião bateu nas Torres Gêmeas,
Quando o segundo bateu, você achou que estavam reprisando o primeiro, né? Então, o mundo sempre foi violento. O ser humano sempre foi violento. Esse papo que hoje está mais violento que antes, eu não acredito. Você pega o papo dos invasores lá, de colonização, conquista. Os espanhóis. O Eric, o Viking. Mas você vê, os espanhóis dizimaram civilizações, dizimaram culturas. Porque o homem sempre foi violento. A violência sempre existiu. Né? Não é uma coisa de agora o mundo está violento. Não, sempre existiu. Hoje você consegue enxergar ela mais fácil, mais rápido. Né? Agora, uma coisa que eu penso muito com relação a qualquer esporte te dá uma doutrina e uma responsabilidade com o próximo. Né? Sem falar da luta, primeiro falando do remo, por exemplo, que eu remei muitos anos, tinha um barco com 8 atletas remando. Se eu não for, 7 não treinam. Então eu tinha um compromisso de ir. Só que a gente botava o barco na água às 5 horas da manhã. Então isso me tirou da madrugada, isso me tirou da noite, porque eu tinha um compromisso de ir. Eu acho que o que falta hoje, muita gente fala de empatia, está faltando empatia. Empatia sem comprometimento não é nada. É só aquele cara, mas coitadinho, tá passando fome, Isso é empatia. Mas e o comprometimento? Tá passando fome, eu vou resolver. Entendeu? Então, e outra coisa, você quando se sente seguro mentalmente e tecnicamente, você começa a ficar você tem uma visão diferente das coisas. Aí muita gente fala assim, mas você é lutador, você não tem medo. Claro que eu tenho medo. O medo faz parte do parte do jogo. O cara que não tem medo é burro. Eu não sou burro. Tenho medo. Só que você começa a transferir o seu medo para a tua técnica. E aquilo acaba deixando você tendo uma visão diferente do outro. Te dá até um pouco de energia, né? Não, te melhora a tua energia. Então eu acho, esse exemplo que eu dei, que é porque você não tem um barco que você não vai aprender a nadar, eu acho que todo mundo devia praticar a legítima defesa. Mas eu não pratico jiu-jitsu porque eu não quero ficar embolado no chão com ninguém, eu não tenho mais corpo para isso, eu tenho tantas hérnias, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Desculpa, você vai ter um monte. O que eu faço na Rio Jiu-Jitsu? Eu faço você do jeito que você é, poder se defender do jeito que você é. Eu não posso pegar um cara com a barriga enorme, o cara é empurrado no chão, o cara vai para cima dele, despende soco nele, segura o braço, dá um triângulo, o cara não tem barriga para isso, o cara não vai conseguir. E se ele não se sentir seguro na técnica que eu estou mostrando a ele, instintivamente ele não vai aplicar aquilo, ele só vai ter medo de novo. E qualquer bicho aquado é perigoso e covarde. Então, quer dizer, hoje, com esse distanciamento das pessoas, né, você tem um monte de valente de Instagram, você tem um monte de valente, um monte de lugar intocado aí, escondido, né? Mas quando olha no olho, ou o cara está bêbado, ou ele está por efeito de droga, que dá aquela coragem ao cara que ele não sabe de onde vem, que normalmente vem num estado de insegurança, que o cara que é seguro não tem muito isso, pelo menos tantos amigos que eu conheço, posso citar o nome de vários. Isso que eu ia falar, quanto mais seguro... Menos esse sentimento você tem. Você não tem. E menos ousadia, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Né? Não tem necessidade nenhuma. Então, eu acho que a legítima defesa é o caminho, né, para você ter uma vida mais equilibrada e mais tranquila, consigo mesmo. E você ser melhor para você e poder ser melhor para os outros. Porque você não tem mais aquela coisa desafiadora de nem você se desafiar para saber se você pode, porque às vezes o cara é tão inseguro que chega um momento que ele não aguenta aquela própria insegurança e ele quer pagar para ver. E ele vai sempre pagar para ver com alguém menor e mais frágil que ele. Porque é a característica do inseguro que é covarde. Dificilmente você pega um cara, vai ver o Mike Tyson sentado, com aquela cara dele, vai fazer, cara, você não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer mesmo. Né? E é o princípio da humanidade, você vê. Por que a União Soviética, na época da Guerra Fria das bombas atômicas, respeitava os Estados Unidos e vice-versa? Porque um cara tinha 36 ogivas nucleares e o outro tinha 36 ogivas nucleares. E as 34 já abalava a conversa. Então essa parte do ser humano sempre foi violenta. E as desculpas sempre existiram também para justificar a violência. E na verdade não tem desculpa.
Ou você tem todas aquelas características horrorosas que o ser humano tem, de ganância, de estupidez mesmo, de coisas que não faz sentido. Você pensa o seguinte, porra, eu vou morrer, vou levar o que daqui? Nem meu corpo eu levo, cara. Então, se você não tiver um pensamento humanístico, você não está fora. E vai ser mais fácil você ter esse pensamento humanístico se você for um cara seguro. Porque o homem, desde que o homem é o homem que vai para caçar, o homem que cai na porrada, o homem que faz as coisas. O trabalho da mulher é outro. Então isso é DNA do homem. Agora, a sociedade vai deixando as coisas... É isso que eu ia te falar. Agora, só que o que hoje, né, com N fatores aí que estão em voga aí, né, que acontecem, né, aquela coisa do nivelamento que todo mundo tem que ser, e não é assim. A natureza não fez o homem dessa maneira, né? A natureza fez o homem, cada um com a sua capacidade, com o seu instinto, não sei o que, enfim, foi fazendo. E dentro desse universo, hoje, dessa coisa, né, de que todo mundo é igual, essa igualdade de tudo, né, foi até um assunto legal que você falou aí, sem querer polemizar também, deixando claro aí para os que não gostam muito dessa conversa, mas tipo assim, porra, o homem é o homem, ele tem as funções dele, né, desde os primórdios, caça, disso, daquilo, e a mulher tem a função dela. Pô, beleza, pô, a mulher faz isso, faz aquilo e tal, mas hoje também as mulheres precisam também, hoje nesse universo que a gente vive, também desse universo, de aprender a se defender. Claro. Né? Claro. Porque tá tudo tão igual, por isso tanta violência. E por não é isso só tanta... isso não, Marcelo. Você vê, a mulher é um ser maravilhoso, né? E muito mais importante que o homem, né? No tempo da caverna, por que as tribos eram feitas de formas circulares? Porque depois do advento do fogo, as pessoas sentavam em volta do fogo. Então a arquitetura de tudo que foi feito desde o tempo das cavernas para cá eram circulares, os índios circulares, por conta do fogo. Porque todo mundo sentava em volta do fogo para... Então o homem que saía e caçava. A mulher tinha que fazer a comida. Tinha que fazer do couro do bicho roupa. Tinha que cuidar dos filhos. Então a mulher, indiscutivelmente, era o equilíbrio, era e ainda é, de uma forma diferente, o equilíbrio dessa balança. Não existe essa coisa de... Muita gente quer buscar felicidade sozinho. Nós não somos feitos para buscar felicidade sozinho. O ser humano é feito para buscar a felicidade, podendo gerar felicidade a outra pessoa. O caminho é esse, não tem o caminho. Então, vamos voltar lá então de novo. Pelo que eu estou percebendo do que você, né, do que você está falando, do que a gente está conversando, enfim, dentro da tua escola de jiu-jitsu hoje, você trabalha muito também, né, esse emocional da pessoa. 100%. Né? Eu converso com os alunos todos. Nós somos uma família ali, né? E 100% legítima defesa. Quando alguém me liga, eu falo assim, não, às vezes eu sinto que a voz é muito nobre, tudo, pessoal, eu não dou aula do jiu-jitsu esportivo. É só a legítima defesa. E como é que vocês lidam, vocês que eu digo, vocês, seus alunos e tal, com essa coisa das armas, por exemplo? Cara, essa coisa da arma, por exemplo, o ideal, o cara que se garante... treina para desarmar? Não, eu acho que isso é um assunto controverso pelo seguinte. Eu tive porte de arma federal a vida inteira, né? Nunca precisei usar. Já briguei na rua quando eu tinha porte de arma desde os 20 anos, 22, 23 anos. Não tinha nem essa percepção toda que eu tenho hoje. Eu já briguei na rua e não puxava para ninguém. O que eu acho é que nem sempre o ideal é o possível. É que nem eu falo da política. Então você... Não, só para entender. Tipo, se eu sou a favor ou contra? Não. Digo a nível de defesa. A pessoa está armada,
Não, eu aconselho sempre a não reagir quando o cara está armado. Tá. Não, era isso que eu queria saber. Porque o que acontece? Porque tudo Porque hoje treino. muita gente anda armada sem saber usar arma. Então, e a legítima defesa é a mesma coisa. Eu consigo te ensinar você desarmar alguém? Consigo. Eu consigo tirar a arma de fogo de você? Consigo. Tem técnica para isso. Tem técnica para te defender paulada? Tenho. Facada? Tenho. Mas a técnica só ganha eficácia se você repete aquilo 1 milhão de vezes ao ponto daquilo ser um movimento instintivo do teu corpo. E quando isso acontece, você tem que desfazer tudo isso para que você não seja simplesmente um repetidor de posição. Você tem que pensar. Eu, na minha escola lá, eu ensino o cara a pensar jiu-jitsu. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que sair de quadril? Por que eu tenho que botar um pé na virilha? Por que eu tenho que olhar assim? Por que eu não posso ficar assim? Por que eu não posso botar a mão assim? Por que eu não posso ficar assim, afrontando ninguém? O porquê? Eu ensino você a pensar jiu-jitsu. Então, o que eu falo é o seguinte, eu falo, o professor, qual é a melhor defesa para faca? Corre. Porque se o cara não for um exímio atirador de circo, você se deu bem. Porque você não está preparado, você não treina aquilo todo dia. Vai morrer, porra. Então você tem que ter a segurança que a legítima defesa te dá para tentar levar no papo. E tentar ir prestando atenção nas coisas, para tentar se desvencilhar de outra forma. Em último caso, né, não tenho o que fazer, estou dando um elevador, pô, o cara vai me esfaquear, e você usa a técnica e reza para funcionar. Porque você não pratica aquilo tudo. Então eu não jogo água no pé de ninguém para dizer que é chuva. Né? Se eu estou numa distância que o cara está lá, eu vou dar um tiro nele, ele não vai conseguir fazer nada. Como é que eu vou desarmar o cara? Isso é bobagem. Pois é, a gente ia ter papo aqui para dia, né, cara? A gente está tentando encurtar o máximo, a gente está chegando meio que no final, mas eu queria que antes da gente chegar nesse final, eu queria que o Zé desse aí as coordenadas da escola dele de jiu-jitsu, porque eu acho... Fazer a propaganda, hein? Não, mas o meu, assim, não é um merchan de dinheiro, é um merchan de cabeça mesmo. Vocês têm que pegar e, cara, entender o que isso pode significar na vida de vocês. Vai lá, parece até um papo careta, mas vai lá, conhecer o Zé Roberto, escutar um pouco das histórias dele, tomar um café. Tomar um café no copinho? Seja num copo de plástico. Aqui, ó. Ganhei de presente. Isso aí, grande Marcelo. Zé, conta aí pra galera aí, fala então, da escola aí. A escola funciona em Vargem Grande, né? Ali na Estrada dos Bandeirantes, 22774, né? É muito fácil de chegar para quem mora na Barra, no Recreio. Eu tenho poucos alunos, é uma sala pequena, eu dou aula no máximo para 3 duplas por horário, porque eu sou chato, técnica tem que ser assim, um pé assim, no assado, eu sou complicado com isso. E a gente conversa muito, então a aula começa no horário e termina quando a gente acha que tem que terminar, né? O processo é todo ligado à legítima defesa, e fora essa parte ligada ali na minha escola, tem a parte dos workshops, que eu dou workshop também em vários lugares. Você tem um condomínio na Barra, você junta 5 amigos, eu vou lá e dou o treinamento para vocês, né? Não tem necessidade de kimono, porque na rua você não vai estar de kimono, então a gente pega muito pouco kimono, inclusive, né? Então a gente faz uma coisa muito parecida com a luta livre, do grande mestre Hugo Duarte também, que me agraciou com a faixa preta também, eu gostei muito, fiquei muito feliz, uma homenagem, né, simbólica, mas foi muito gratificante para mim, era fã dele, eu fiquei ainda mais. Então a gente pega pouco kimono, então, porque na rua não tem kimono, você pode usar uma camiseta, pode usar um casaco, mas uma parte das vezes é bom você estar sabendo se defender. Então se você mora longe, a Vargem Grande é longe, eu vou até você junta um grupo aí de 6, 7 pessoas, eu vou até você, te dar aula lá. Gente, queria que o papo continuasse mais, vocês vão ver aí na nossa edição aí, a gente vai ter mostrando lá como é que você consegue falar com o Zé. Pois tô aqui amarradão, cara, porque eu tô aqui, eu fico com um monte de coisa na cabeça, né, cara, pensando em conversar. E foi muito bom te rever, Marcelo. Eu gosto muito de tudo que fez parte do meu tempo, né?
E você, por um período, fez parte do meu tempo. Então foi muito bom te ver. Legal. Também fiquei muito feliz, cara. Tomara que agora a gente se veja mais, que eu tô no Rio de novo, você tá no Rio direto. Vamos lá pra Vargem treinar. Pô, então, vou Você lá. vai adorar. Vou lá. Zé, pô, obrigado pra caramba, Adorei te cara. ver. Pô, uma felicidade, pô, muito grande mesmo. E assim, gratidão pelo que você significou e significa na minha vida e na vida de muita gente. Você é um grande exemplo. Não, eu que sou grato a todo mundo que fez parte da minha vida. E sem essas pessoas eu não seria, não teria essa consciência mais humanística que eu tenho hoje. Isso aí. Eu que sou grato a todo mundo. Beleza. Gente, obrigado aí. Porra, não esquece. Porra, vai lá, dá um like. Se gostou, compartilha. Agora, o mais importante, eu falo isso toda hora, não deixa de se inscrever, porque você estando inscrito, você vai saber de tudo que está rolando, dessas conversas incríveis que a gente tem. Tem que apertar o sininho, não tem? Tem que tocar o sininho, pode criar, tá vendo? Não toca o sininho que você vai estar sabendo a hora que vai entrar uma matéria nova. Isso aí, toda vez que tiver um bate-papo novo aí, vocês vão estar por dentro. Se inscrevam lá no canal. Gratidão a vocês. Fiquem com Deus que habita em vocês. Valeu. Obrigado, Zé. Isso aí, mais Junto. uma vez. Valeu. Valeu, rapaziada.